No episódio anterior, apareceu um cara muito gente boa que teve uma conversa motivadora com o nosso protagonista. Esse papo deu um grande impulso na moral dele. Com isso, a grande competição militar estava prestes a começar. Representantes de todos os distritos militares começaram a chegar. Mas, adivinha só, enquanto todo mundo estava ocupado tentando descobrir o que Lucien estava planejando, ele simplesmente apareceu flutuando tranquilamente deitado em sua cama. E antes de continuarmos, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal, pois é totalmente de graça e não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante. Então, vamos continuar de onde paramos. Lucien parecia totalmente em paz, dormindo em sua cama flutuante sobre o oceano azul cristalino. Mas, se chegasse mais perto, perceberia que sua testa estava completamente encharcada de suor. De repente, seus olhos se abriram e ele puxou o ar com força. Os últimos dias tinham sido brutais. Ele praticamente queimou todos os recursos que tinha, levando seu treinamento até o limite. Graças a isso, ele conseguiu despertar mais 4 células imortais. Claro, ele ainda não havia alcançado seu objetivo inicial, mas acreditava que poderia continuar evoluindo durante a própria competição. Até agora, ele já havia consumido mais de 80 frascos de medula de besta, além de ter usado toda uma garrafa de Sete Demen. No mesmo momento, ele possuía 19 células imortais, porém, essas células não cooperavam muito bem entre si. Toda vez que uma nova célula surgia, as mais antigas avançavam para devorar a parte da energia dela. Isso significava que a 20ª célula teria que ter 3 vezes mais energia do que a primeira. Mesmo assim, progresso ainda era progresso. No dia anterior, Lucien havia dado uma olhada em suas informações no Reino do Sonho, onde era possível ver previsões de seu futuro. Com seu poder aumentando, até as previsões começaram a mudar. Desta vez, em vez de morrer nas mãos do grande santo marcial, ele apenas seria derrotado, escapando gravemente ferido e perdendo um de seus braços no processo. Mas 3 anos depois, Lucien retornaria, se vingaria e então se tornou o santo marcial supremo, conhecido como o mais forte sobre o céu. Quando viu isso, ele apenas riu da profecia. Naquela época, brincou dizendo que sobreviver é sempre uma aposta, mas fugir gravemente ferido e perder um braço, isso definitivamente não era o estilo dele, e muito menos o futuro que ele desejava. A cena então muda para a sala de conferências. Quando Lucien finalmente chegou, os marechais ficaram visualmente surpresos. Sua chegada dramática claramente causou impacto. Um deles perguntou diretamente: "Então você é o Lucien?" O marechal do leste deu uma risada sem graça e confirmou: "Sim, este é o nosso representante." Sem perder tempo, o marechal central se levantou e declarou oficialmente o início da competição. Sua voz ecoou pelo alto-falante, clara para todos ouvirem. As regras eram simples. A competição seria decidida por pontos de méritos. Esses pontos seriam obtidos capturando bestas marinhas no oceano. Quanto mais forte a besta, maior a pontuação. A competição duraria 3 dias, mas havia um detalhe importante: os participantes podiam atacar uns aos outros e roubar metade dos pontos de mérito do derrotado. No entanto, existia uma regra absoluta: matar um companheiro era estritamente proibido. Qualquer um que violasse essa regra seria desclassificado imediatamente e enfrentaria punição militar. Sem discursos longos, o marechal anunciou: "A competição militar começa agora." Soldados e oficiais rugiram em uníssono. Representantes de todos os distritos se levantaram pronto para agir. Bom, quase todos, porque nosso protagonista decidiu que dormir era mais importante. Dom Pontien olhou para Lucien flutuando despreocupadamente e pensou: "Esse é o mesmo cara de quem a Fubuki gosta? Ele parece relaxado demais. É quase um idiota." Balançando a cabeça, ele mergulhou no mar junto com os outros. Ele sabia que as regras dessa competição eram brutalmente simples: ou você mata e captura bestas marinhas, ou derrota os generais estrelas. Para conquistar o primeiro lugar, era necessário coragem absoluta e força incomparável. Logo, o mar profundo revelou seus verdadeiros monstros. Comparadas às bestas terrestres, as bestas marinhas eram muito mais fortes, e lutar debaixo d'água tornava tudo ainda mais difícil. Em poucos instantes, 3 dos participantes já estavam lutando, mas Dom Pontien ignorou todos eles e decidiu mergulhar ainda mais fundo. De repente, uma enorme besta marinha apareceu diante dele, abrindo sua mandíbula gigantesca como se fosse engoli-lo inteiro. Mesmo sendo mais forte que as bestas da terra, não era a presa que ele procurava. Com um único soco, ele destruiu a criatura. Apenas uma besta de nível 7. Não vale meu tempo. Enquanto isso, a tarde passou e o sol começou a se pôr. Na superfície do mar, Lucien ainda não havia se movido. Então, como se tivesse acabado de acordar de um cochilo, ele finalmente se mexeu. Ele já havia consumido todos os recursos, mas a energia necessária para a 20ª célula imortal ainda era insuficiente. Enquanto pensava no que fazer, algo chamou sua atenção. Ele sentiu uma onda de energia vindo das profundezas do oceano. Seus olhos se estreitaram. Agora entendo por que esse lugar está cheio de bestas marinhas. Uma ideia surgiu em sua mente. Sem hesitar, ele mergulhou
mergulhou no oceano. Sua velocidade era absurda. Em poucos instantes, ele já havia descido 4.000 metros. A pressão da água era muito maior do que ele imaginava. Mas isso não era um problema. Ativando sua técnica da respiração aquática, ele se adaptou imediatamente. Seu corpo ficou leve. Respirar se tornou fácil. E a pressão esmagadora do oceano quase desapareceu. Sua velocidade também aumentou ainda mais. Logo, ele chegou a mais de 10.000 metros de profundidade. Lucien não pôde deixar de refletir sobre as limitações da humanidade. Antes da era das artes marciais, naquela época, até os submarinos mais avançados mal conseguiam sobreviver a essa profundidade. A pressão esmagadora do oceano profundo podia chegar a 1 tonelada por centímetro quadrado. Mesmo para um general estrela mais forte, lutar em um lugar assim era praticamente impossível por muito tempo. Mas, graças ao domínio da técnica da respiração aquática, nosso protagonista ignorou completamente essa pressão absurda. Ele não apenas não enfraquecia sua força, como também não limitava seus movimentos. O ambiente ao redor também ajudava a refinar ainda mais suas células imortais. Enquanto ele nadava cada vez mais fundo no oceano, logo encontrou sua primeira besta marinha. Enquanto isso, bem longe dali, em uma ilha isolada, um grupo de pessoas estavam paradas na costa. À frente deles estava um velho, que calmamente ordenou que todos aguardassem ali. Entre o grupo, o homem de cabelos azuis soltou um sorriso de desprezo. Ele achava absurdo que um simples general estrela exigisse a força combinada de quadros elite digital e dos 28 celestiais. Resmungando, ele comentou que o seu Lorde estava exagerando demais, mas um homem musculoso, de voz áspera, discordou. Ele lembrou que Lucien havia derrotado sozinho os 4 demônios da Sociedade do Demônio Sombrio. Por causa disso, ele acreditava que Lucien provavelmente possuía um poder muito próximo ao deles. A única mulher presente no grupo então falou. Ela achava surpreendente que o 4º demônio tivesse sido morto. Afinal, ela mesma já havia lutado contra ele e naquela batalha, ele quase conseguiu quebrar sua defesa. Por isso, ela estimava que Lucien deveria ter cerca de 70 estrelas de poder. Se ele realmente tivesse matado o 4º demônio sozinho, então suas habilidades definitivamente não podiam ser subestimadas. Nesse momento, o velho finalmente voltou a falar. Ele lembrou ao grupo que a missão deles não era apenas lidar com Lucien. Matá-lo, segundo ele, seria a parte fácil. O verdadeiro problema era o número absurdo de especialistas de elite que o exército havia enviado. O homem musculoso acrescentou 5 marechais, dezenas de guerreiros de elites e até mesmo muitos veteranos aposentados estavam presentes naquele evento. Juntos, aquela força combinada talvez fosse o suficiente para até fazer o próprio Lorde recuar. O velho concordou com a cabeça. Ele explicou que, há mais de 2 séculos, os militares tentavam cultivar um verdadeiro especialista de nível 9, alguém capaz de rivalizar com os santos marciais. Por isso, não era surpresa que ele tivesse qualquer coisa para proteger Lucien, considerando o potencial que ele possuía. Mas o grupo não precisava se preocupar tanto. A missão deles era simples: emboscar e matar Lucien. Qualquer interferência do exército seria problema do Lorde deles resolver. O homem de cabelos azuis ficou surpreso ao ver que o próprio Lorde também apareceria. Com um suspiro pesado, o velho explicou a situação. Enquanto o exército esperava mais de 2 séculos pelo nascimento de um santo marcial, o Lorde deles também esperava pelo mesmo tempo. Na grande batalha de muitos anos atrás, ele havia perdido seu único filho, e mesmo depois de 100 anos, ele nunca conseguiu ter outro herdeiro. Por isso, aquela missão não era apenas para impedir os planos do exército. Para o Lorde deles, aquilo era algo profundamente pessoal. De repente, a expressão do velho mudou. Seu rosto se contorceu, cheio de fúria. Ele declarou que Lucien havia destruído a última esperança de seu Lorde, e por causa disso, Lucien deveria pagar com a própria vida. No terceiro dia da competição, Dom Pantian estava imparável. Ele acabou de derrotar mais uma besta marinha. A essa altura, ele já havia se acostumado completamente com o ambiente extremo do fundo do mar e com a pressão esmagadora ao redor. Mesmo as temíveis bestas de nível 8 não conseguiam resistir ao único golpe dele. Enquanto isso, na sala de conferências, os marechais estavam completamente chocados. Apenas 3 dias havia se passado e os pontos de mérito de Dom Pantian já haviam alcançado a absurda marca de 1,58 milhões. Ele nem conseguia imaginar quantas bestas ele já havia matado até agora. Os outros 3 representantes, juntos, nem sequer chegavam perto da pontuação dele. Um dos generais de elite então comentou: a força desse cara provavelmente já está no mesmo nível da minha. Que cara absurdo esse Dom Pantian. Sem falar que, enquanto os outros ainda lutavam a cerca de 1000 metros de profundidade, Dom Pantian já estava a 3.000 metros. Alguns até começaram a comparar os participantes. A diferença entre Dom Pantian e os outros era comparada com uma faca de cozinha e uma espada gigantesca. E essa nem era a parte mais absurda. Dom Pantian ainda não tinha nem 50 anos. Para alguém com aquele nível de poder, ele era assustadoramente jovem. Mas, mesmo assim, todos na sala perceberam algo estranho. Ninguém sabia onde estava Lucien. A única coisa que aparecia no placar eram os pontos
ponto de mérito dele não tinha mudado nem um pouco. Logo, começaram a sussurrar. Será que Lucien está evitando a competição de propósito? Olhares curiosos se voltaram para o Marechal do Leste, mas ele permaneceu completamente calmo. Na verdade, a única coisa que ele queria saber era o que exatamente o Lucien estava planejando. A cena voltou para Dom Pontian. Agora, derrotar a besta de nível 8 era tão fácil quanto respirar. Depois de matá-las, ele cuidadosamente recolheu os corpos das criaturas. Durante os 3 dias de batalha, ele já havia perdido a conta de quantas bestas havia derrotado, mas tinha certeza de uma coisa: pontos de méritos já estavam na casa de milhões. Mesmo assim, ele não poderia descer mais fundo no oceano. Qualquer coisa além de 3.000 metros de profundidade faria os dispositivos de comunicação e as câmeras pararem de funcionar. Para ser sincero, aquele era o limite de Dom Pontian. Por isso, ele decidiu que era hora de voltar para a superfície. Quando nadava lentamente para cima, ele já imaginava o futuro: consolidar sua posição como general estrela número 1 de todo o exército, e logo depois entrar oficialmente para o grupo de generais supremos. Mal sabia ele que nosso protagonista já estava nesse nível há muito tempo. Enquanto estava perdido nesses pensamentos, um rugido estranho veio das profundezas abaixo dele. Instantaneamente, ele se virou e olhou para baixo. No momento em que sentiu aquela presença, seu coração quase parou. Ele podia sentir uma energia gigantesca, extremamente poderosa, emanando das profundezas. Poderia ser um humano? Não, isso não deveria ser possível. Seja lá o que fosse, aquela presença esmagadora fez um arrepio percorrer sua espinha. Aquele nível de poder parecia nada menos que de um santo marcial de 9º nível. Mas quem ou o que poderia superá-lo por tanto nível de energia sanguínea? E, mais importante, quem permaneceria nas profundezas completamente escuras desse oceano infinito? Dom Pontian respirou fundo, convencido de que alguma besta aterrorizante deveria estar escondida nas profundezas. Dom Pontian decidiu que era melhor não ficar ali para descobrir. Sem perder tempo, ele se virou e começou a nadar de volta para a superfície. Quando finalmente emergiu, os outros 3 participantes também começaram a aparecer um por um. A garota soltou uma pequena risada ao perceber que os troféus deles eram bem parecidos com os delas. Na cabeça dela, aquilo só confirmava uma coisa: talvez essa grande competição militar não fosse nada tão especial assim. Mas então, eles olharam para os troféus de Dom Pontian e praticamente suas mandíbulas caíram no fundo do oceano. Enquanto isso, na sala de conferências, os pontos de mérito já haviam sido contabilizados. Dom Pontian havia acumulado incríveis 7, milhões de pontos. Já os outros 3 participantes tinham apenas 300 mil pontos, 160 mil pontos, 200 mil pontos. Quando a garota ouviu esses números, mal conseguia acreditar. Mesmo somando a pontuação dos 3, eles não chegavam nem perto de uma fração do total de Dom Pontian. No fim, o trio não teve escolha se não aceitar o abismo de diferença entre eles e Dom Pontian. Parecia que o único papel deles naquela competição era mostrar o quão absurdamente poderoso Dom Pontian era. Mas havia algo estranho: os pontos de mérito de Lucien continuavam em 0. Será que ele havia ido embora? Isso não fazia sentido. Ninguém tinha visto ele sair. Alguns marechais começaram a demonstrar uma certa decepção. Alguns até começaram a questionar: será que Lucien é realmente tão forte quanto dizem? Ou esses boatos que a gente ouviram eram apenas lorota? Talvez eles nem tivessem conseguido derrotar uma única besta. Mas o Marechal do Leste permaneceu completamente tranquilo. Ele sabia muito bem do que Lucien era capaz. Ele não estava preocupado com a vergonha ou reputação. Ele só queria descobrir uma coisa: onde Lucien estava. A cena então muda para as profundezas mais extremas do oceano. Era um lugar tão escuro que era impossível enxergar a própria mão. Lucien estava parado ali, em silêncio. Ele fechou o punho com força. Então, ele lançou contra a parede rochosa ao seu lado. Nos últimos 3 dias, seu corpo havia sido levado ao limite absoluto, assim como aconteceu durante seu treinamento na cana de gravidade. A pressão esmagadora do oceano profundo, combinada com a técnica de respiração aquática, havia tornado seus ataques ainda mais poderosos. Ao redor dele estavam os corpos gigantescos de inúmeras bestas marinhas, mas Lucien não estava prestando atenção nelas. Ele tinha algo muito mais importante para testar. Ele queria experimentar mover suas células mortais para outras partes do corpo, começando pelo braço. Ele estendeu a mão para a frente e fechou o punho com força. A sensação era impressionante. Parecia que ele poderia esmagar qualquer coisa no vazio. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ele estava satisfeito. Depois disso, foi a vez da perna. Com um único pisão, o fundo do mar colapsou. A força da explosão se propagou para cima, atravessando várias camadas do oceano. No começo, na superfície, a mudança foi quase imperceptível. Apenas pequenas borbulhas na água. Ninguém percebeu. Ninguém, exceto Dom Pontian. No momento seguinte, enormes colunas de água explodiram do oceano, formando uma gigantesca voz próximo do navio de guerra. Os olhos de Dom Pontian se arregalaram. Ele reconheceu imediatamente aquela energia. Era a mesma energia que ele havia sentido nas profundezas do mar momentos antes. Dentro do vórtice da água girando violentamente, uma figura apareceu. Era Lucien. Com apenas um simples passo, ele voltou para
a superfície como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Dom Potian engoliu seco, olhando para ele com descrença. Não pode ser. Era ele? Enquanto isso, Lucien parecia bastante satisfeito consigo mesmo. Ele havia testado com sucesso a fusão das células imortais com sua técnica do corpo estelar. Agora, ele conseguia canalizar essa energia por todo o seu corpo. Com um simples soco casual, ele estimava que poderia liberar um golpe equivalente a 100 estrelas de poder. E com um único pisão, ele poderia quebrar as profundezas do oceano. Enquanto os corpos das bestas marinhas começavam a subir lentamente à superfície, Lucien parou por um momento para refletir. Antes de emergir, ele havia feito um pequeno desvio até o reino dos sonhos para verificar como o futuro havia mudado. E como esperado, o futuro mudou novamente. Dessa vez, parecia que ele conseguiria escapar da batalha com apenas ferimentos leves. Mas, mesmo assim, esse ainda não era o futuro que ele realmente desejava. Bom, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, peço que você deixe seu like, pois isso me ajuda demais. E também se inscreva, pois tá chegando coisa nova por aí e você não vai querer perder, não é? Também comenta o que está achando da saga de Lucien. Bom, isso é tudo. Fica com Deus, até a próxima. Fui. Deixa o like aí, malandro.